Sai, mas ó, nada acontece por acaso. E Não. assim, a sua insistência e você não ter se desesperado e ter colocado essa mensagem tão positiva vai dar certo. Vai dar Eu certo. imagino a pressão que você estava submetida e como você saiu do outro lado, olha aí, ó, linda, maravilhosa. Gente, e a tecnologia, ela faz isso com a gente, entendeu? É só a gente lembrar da época da pandemia, que tinha um monte de live e a gente ia passando por essas dificuldades mesmo. É assim mesmo. Tranquilo. Poxa, ó, parabéns, parabéns. Muito legal. A gente vai superando as adversidades. Eu acho que bom que a gente está aqui, que a gente conseguiu se encontrar, né? Isso. Não, e ó, gente, vocês vão ver que valeu a pena esperar. E obrigado pela torcida. Com Ó, certeza. você deve estar reparando, né, que essa não é a voz original quando a gente conversou. Eu Não foi uma ontem divertida. eu fui assistir um jogo de vôlei do meu filho Ah, e me empolguei na torcida e esse aqui é o resultado. Mas inevitável. tudo bem, Inevitável. faz parte, faz parte. Gente, então hoje a gente vai ter esse papo super especial e enriquecedor com a mãe da Nola, mas como toda mulher deve saber, né, a gente não é percebido só por uma coisa, ainda que essa coisa seja imensa e maravilhosa. Então, eu queria pedir, Chay, para você dizer para a gente como é que você chega até aqui, chega na Rede Cruzada, na Casa Emiliana Lacai. Que trajetória é essa dessa mãe para a gente hoje estar batendo um papo sobre a educação da sua filha? Maravilha. Obrigada, Rede Cruzada, pelo convite. Então, eu cheguei na Casa Emília Lacai depois de ter passado por uma experiência, minha primeira experiência como mãe dentro de uma instituição de ensino, né? A minha filha tinha frequentado alguns meses já uma outra creche e tudo mais, que era o que estava dentro das minhas possibilidades em relação ao território que eu vivo, em relação ao que eu podia naquela época. Mas eu estava em busca de um espaço que tivesse valores mais parecidos com o que eu acredito, né? Então, quando eu me torno mãe, eu já tinha tido uma passagem pela educação lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu entrei na universidade. E aí eu fui professora durante 4 anos, né? E fui apaixonada ali pelo chão da escola, pelas possibilidades de transformação que esse território traz, né? A educação sempre teve um lugar muito, muito caro para mim. E eu fiz uma transição de carreira, fui para comunicação depois, fui trabalhar com a construção de marca, fui trabalhar com cultura do colaborador e deixei a educação um pouco de lado nesse lugar, né? Até trabalho com educação hoje em dia, mas mais voltada para a educação institucional, de colaboradores e cultura corporativa. Só que quando eu me tornei mãe, eu me vi novamente sendo desafiada a olhar para esse espaço de novo, com afeto, com carinho, e agora com a perspectiva de que seria um espaço em que minha filha estaria convivendo muitas horas do seu dia, né? Em busca de lugares que tivessem princípios próximos do meu, olhares parecidos com o que eu acredito na minha família. E quais são esses olhares, né? São olhares que permitem que a infância ela seja desbravada em várias frentes, de várias formas, e não encaixotada dentro daquilo que a gente acredita que é a educação, né? E aí, só da gente pensar nisso, a gente já precisa pensar sobre o quanto que a educação é um assunto desafiador, assim, no nosso país como um todo, né, obviamente, mas a educação ela é desafiadora no sentido do quais são os objetivos que as pessoas estão seguindo, né? O que elas estão se propondo quando elas estão se propondo a fazer educação. Então, o meu sonho era encontrar um lugar que tivesse intencionalidade naquilo que estivesse fazendo, né? Que tivesse. E aí, esse valor da intencionalidade, ele já carrega vários outros juntos dele, né? Uma proposta pedagógica que a gente estivesse entendendo que a gente não está ali só educando para que aquela criança se torne um número ou consiga
atingir um marco X específico ou passar numa prova específica, mas sim se desenvolver enquanto pessoa, se desenvolver enquanto cidadã, se conectar com as suas raízes, enfim, conseguir se desenvolver como um todo, né? E aí, conversando dessa angústia com várias amigas, com várias pessoas, porque aí eu começo a reclamar beça. Uma amiga minha que conhecia a Rede Cruzada me indicou, falou, olha, eu vi que a Rede Cruzada tem uma unidade em Jacarepaguá, pode ser próximo da sua casa, então fica atenta e tal. E aí eu eu descobri isso em junho, passei metade do ano atenta para quando ia abrir uma nova vaga para minha filha poder ir para lá. Então, assim que começaram as inscrições, eu inscrevi ela e a gente conseguiu. E desde então eu tenho experienciado uma realidade diferente da que eu já tinha vivido quando eu era professora e muito diferente do que eu tenho aqui no território onde eu moro, né? Acho que assim, eu posso contar no dedo, assim, se tem uma ou duas escolas que têm uma proposta um pouco mais próxima da comunhão com a natureza ou algo do tipo, mas nada parecido com o que se faz na Emília Lacai quando a gente está pensando do resgate das tradições, da valorização dos povos originários, da valorização de povos negros, né? Enfim, da cultura preta como um todo. Então, não tem nada nem próximo dessa intencionalidade, que é algo muito importante para mim. E aí, assim, toda vez que eu ia procurar alguma coisa parecida com isso, eu pensava, tem que me mudar, né? Tem que me mudar, não dá para continuar aqui, porque aqui ninguém estaria interessado em fazer esse tipo de proposta, né? Então, achei revolucionário. E aí poderia ter parado aí, a revolução ela poderia ter parado aí, mas não satisfeito em ser revolucionário nesse ponto, a Casa Emília Lacai ainda é um espaço de convivência com idosos. Então, assim, isso para mim foi uma explosão na minha mente. E aí eu fui convivendo ali para poder também entender como que isso se dava, né? E é muito doido, porque isso vai se dando nas sutilezas, né? No dia a dia. Eu acho que eu só consegui ter dimensão dos lugares onde isso me afeta e afeta a Nola esse ano, assim. Ela está lá desde o ano passado, né? Ela fez o maternal 1 lá, agora está no maternal 2. Esse é meu último ano na escola, então eu já estou toda. Não! E aí, enfim, acho que só esse ano eu consegui ter a dimensão mesmo, porque são coisas que levam tempo, né? A cultura ela leva tempo. Enfim, é um pouquinho aí do Uau! que está passando aí. Caramba, eu assim, né, como um colaborador, né, da Rede Cruzada, eu fico além de honrado, né, e gratificado por essa sua apresentação inicial. Eu também sinto assim uma responsabilidade, né, pelo trabalho que a gente faz, porque é incrível, é realmente emocionante. Você capturou o nosso sonho e a nossa prática, né? Eu não teria uma porta-voz melhor do que uma mãe para comentar as sutilezas, que de sutileza não tem nada, dessa desse nosso projeto pedagógico, né? É muito fácil eu, a Lua Fonseca, nossa gerente, né, pedagógica, a Márcia, a coordenadora da unidade, a Tainá, né, a assistente pedagógica da unidade, a própria educadora. Qual é a educadora da, da Por Nola? incrível que pareça, o nome dela é Chayenne, que é o meu. Ah, para! Eu Você está juro. falando sério, Chay? Bem, Uhum, nada acontece por acaso, né? eu fico Então, passada. nossa, é muito fácil a gente expressar o que nós procuramos fazer na Rede Cruzada. Quando a gente escuta isso vindo de uma mãe, é assim, uau, vale a pena, né? E principalmente o termo que você traz, né? Intencionalidade. Só que agora eu quero devolver para você. Por que
que buscar essa forma de educação, como você tão bem descreveu, você buscou também com tanta intencionalidade? Por que que isso é tão importante para você? E para a Nola, consequentemente. Então, eu sou uma, assim, nitidamente, né? Mas para quem não está conseguindo me ver, eu sou uma mulher negra e indígena. Eu estou vestindo uma roupa clara, estou usando um fio de conta e eu tô com tranças dreads louros, curtinhos, né? E é isso, eu me identifico enquanto uma mulher negra, bissexual, de 31 anos, e eu tenho uma autoconsciência muito grande de onde eu vim, né? Eu acho que no momento que a gente rasga o véu da nossa percepção no mundo, a gente acaba também não conseguindo mais deixar de lado a nossa identidade para os espaços onde a gente vai. E aí, o que acontece, né? Eu sempre morei aqui, eu nasci e cresci no Anil, aqui no Pé da Serra, e é uma região que as escolas elas têm um caráter muito militarizado, eu acho, sabe? Assim, com uma muito orientado a resultado, muito orientado ao Enem, a vestibular, provas, não sei o que e tal. E assim, eu não posso dizer que eu não tive uma boa educação, no sentido de ter tido alguns acessos que me facilitaram depois de ter conseguido entrar numa universidade pública e tudo mais, mas eu não posso dizer que esses espaços foram espaços que incluíram a minha identidade, pelo contrário, eu só consegui fazer esse movimento de resgate de mim mesma e de fortalecimento de quem eu era depois que eu saí da escola, né? E consegui adentrar em outros lugares, tive outros acessos. Eu não quero que a minha filha passe tanto tempo assim para descobrir isso. E assim, eu não acho que ela vai, porque ela é uma menina que está sendo criada por pessoas que são autoconscientes, né? Então, não vai ser a mesma experiência. Mas eu sei o quanto que o espaço escolar ele pode ser nocivo para essa nossa percepção, nossa compreensão de mundo. Principalmente porque é o primeiro lugar onde a gente convive, né? Em sociedade, onde a gente começa a estabelecer as nossas relações comunitárias. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, eu acho que eu queria garantir que a minha filha tivesse uma experiência de comunidade, de educação e de construção de vínculos e amizades que passassem o quão menos, e aí eu sei o quanto que é difícil, né, a gente proteger nossos filhos disso, mas o quão menos ela conseguisse passar pelos atravessamentos que o racismo, que as estruturas trazem, enfim, era algo que eu estava buscando para ela. Então, acho que vem muito desse lugar de querer poupá-la de algumas experiências que eu tive, sem dúvida, e também de poder garantir que ela tivesse outras perspectivas sobre o que é estudar, sobre o que é educação, que fosse diferente dessa coisa de você precisar só atingir os resultados que estavam se colocando para você, sabe? E aí é muito louco, né? Porque não é como se a gente não soubesse qual é a nossa identidade quando a gente está ali na escola, quando a gente está inserido no meio, mas existe uma virada de chave. Existe uma virada de chave que às vezes nem acontece, às vezes nem aconteceu. Pode ser que tenha alguém que esteja me vendo aqui que a pessoa ainda nem tenha parado para pensar necessariamente em que pontos da vida dela o fato dela ser uma pessoa negra ou indígena ou que esteja em alguma outra situação de vulnerabilidade influenciou para que ela conseguisse alcançar mais ou menos lugares, atingir determinados padrões de sucesso ou não, né? E aí eu acho que fica muito difícil não procurar um lugar que valorize as coisas que eu valorizo, tendo essa consciência. Para além disso, eu sou uma mulher de candomblé, eu sou uma mulher de terreiro. A minha filha, ela frequenta o terreiro desde que eu nasci e ela, enfim, a gente
tem, né? A gente usa os nossos fios de conta, a gente tem as nossas. Da mesma maneira que pessoas cristãs têm também as suas próprias. É, as suas próprias determinações, né, em relação à religião delas, nós também temos. Então eu ficava muito pensando assim, cara, será que eu vou conseguir encontrar um lugar que consiga acolher minha filha caso algum dia ela esteja de preceito? Caso algum dia ela tenha vivenciado alguma prática que ela precise de um olhar especial, que ela precise de um cuidado maior, ou ela tem alguma restrição alimentar que seja religiosa, será que eu vou encontrar um lugar que respeita isso em relação a ela? E ainda é uma preocupação, porque é isso, a cruzada é um espaço, é esse espaço onde eu, desde o primeiro momento em que a Nola chegou com o fiozinho de conta dela, as professoras sempre me perguntavam, ela está de preceito, precisa de alguma coisa, tem que ter algum cuidado com a alimentação, ela tem alguma interdição, sabe? Eu ficava assim, gente, esse lugar não existe, não é possível, tipo assim, não é possível, é fora da curva mesmo, sabe? E aí, assim, isso daí eu tô falando sobre uma realidade específica da minha parte, né? Que sou uma pessoa de candomblé, mas assim, existem várias outras realidades de crianças que têm outras necessidades, que passam por outros atravessamentos e que não são incluídos dentro da vivência escolar, assim como não são incluídos em vários outros campos da sociedade, né? Então, esse é o segundo ponto pelo qual eu fui buscar um lugar que tivesse esses valores, porque é uma questão da sobrevivência das minhas tradições, é uma questão do fortalecimento daquilo que é honrado, né, para mim, do que é a minha prática de vida, né? Eu quero que a Nola esteja vivendo num lugar, num espaço em que ela não sinta que a maneira como ela cultua a fé dela é um erro, sabe? Que ela esteja num lugar onde isso seja celebrado também, assim como várias outras práticas e religiões. Então, acho que foi os dois principais motivos, assim, que me levaram a buscar um lugar como esse. Uau! Chay, assim, caramba, eu tô com dificuldade de. é, eu tô pensando aqui o seguinte: a sua clareza, tanto do que você quer para você e para sua filha, quanto do trabalho que a gente realiza, pode parecer, talvez para algumas pessoas que estão escutando aqui, inclusive, eu me arrisco a dizer, gente que tem seus filhos na Rede Cruzada, ou pessoas da nossa própria equipe, que talvez não alcancem, pelo menos a partir de nós, o que você está falando, né? Eu só vou dar um contornozinho, porque para mim tá assim, a gente está num fluxo aqui e parece que tudo é simples, né? E não é. Quando a gente decide em 2021 assumir alguns pilares da nossa educação, né, que é um processo que a gente vem aprimorando, né, na Rede Cruzada, e a gente começa a falar de brincar livre, ou seja, respeitar de fato que o brincar é a principal linguagem da infância. É uma pena que muita gente vira adulta e acha que brincar não faz É, mais parte da sua vida, verdade. mas particularmente na infância é a principal linguagem e meio, né, de convivência, de aprendizado. E aí você pensa, nossa, mas é lógico, numa creche, né? Numa creche, como você falou, muitas vezes o que você vai encontrar é uma situação de mero cuidado. E quando eu falo mero, não é que seja pouco, mas uma criança de 3 anos, uma criança de 2 anos, um bebê de 1 ano, ele não requer só cuidado, né? Ele requer, inclusive, escuta, porque Uhum. ele tem o que expressar. E a melhor maneira que ele tem de expressar é justamente nesse ambiente de troca com outros seres, e eu vou falar outros seres, não vou falar só crianças e seres humanos, para brincar, né, se relacionar com o mundo de uma forma lúdica. E
O outro aspecto muito caro para nós é justamente uma educação que hoje tem um nome pomposo e bonito, né? Educação para as relações étnico-raciais. Esse é um nome pomposo para algo muito profundo Uhum. e que também parece fácil de vivenciar, que é realmente viver a diversidade, parar de ranquear as pessoas. E a gente sabe que a sociedade brasileira, infelizmente, é um dos piores exemplos no mundo de segregação, de separação, de violência a partir de raça, a partir de gênero, a partir de classe. E a gente resolveu, e eu vou falar um absurdo aqui, né? A gente resolveu cumprir a Lei 10.639, que já tem mais de 20 anos. E aí você fala, nossa, peraí, você resolveu cumprir uma lei? É, porque, infelizmente, na nossa, né, no nosso mundo das escolas, inclusive no mundo da educação infantil, ou principalmente, porque isso fica só implícito. Na verdade, toda creche, toda pré-escola, toda escola do ensino básico deveria proporcionar o estudo da cultura, dos saberes afro-brasileiros e dos povos originários, que depois veio outra lei complementando. Infelizmente, isso não é a verdade da grande maioria das escolas. E, mais do que isso, fazer isso de verdade. Quando eu falo de verdade, não é comprar um livrinho, né? Ou uma boneca Baiomi, ou uma referência indígena. Não, é vivenciar a pluriversalidade. Eu falo por mim, eu ainda não fiz minha autodescrição, né? Um homem branco, calvo, né? Com uma barbinha branca que me denuncia, eu sou 60 a mais, hétero, cis, e que venho com todo o privilégio da branquitude. E nesses anos que eu estou tendo o privilégio, a graça de estar na Rede Cruzada, a gente está. Eu estou passando, acredite se quiser, Chay, pelo meu letramento racial, pelo meu letramento de gênero, meu letramento de classe, porque a gente resolveu levar isso a sério. E é o que está acontecendo, né? Nós fomos, né, soube de uma época, inclusive na própria Rede Cruzada, que você não podia manifestar a sua fé se ela não fosse cristã. E hoje, a forma como você conta, né, a chegada da Nola, enche a gente de orgulho e de certeza de que a gente está pelo caminho certo. Nossa, assim. E é uma coisa que me emociona, assim, quando eu lembro que ano passado, a gente, quando entrou na época do fogo, eu fiquei muito tocada, porque eu cheguei no pátio, tava correndo de manhã, né? A Nola caída no meu colo, com muito sono, né? Como sempre, ela chega com muito sono na escola. E eu entrei assim no pátio, eu dei de cara com um mural novo que estava iniciando o novo ciclo, né? Então as professoras tinham redecorado ali o local. E eu dei de cara com um mural novo e era um Xangôzinho menino, com várias coisinhas de fogueira ao redor dele. E eu, quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, é isso, sabe? Assim, a gente não necessariamente a gente vai falar festa junina, a gente vai estar falando sobre a pluralidade que é essa cultura, assim, né? E como que isso se cruza, como que isso se manifesta de diferentes formas. E é isso que eu acho mais bonito, porque eu vejo essa interlocução de vários saberes ali dentro.
né? Através da contação de histórias, né? Através das aulas de música, através das aulas de capoeira. A Nola sempre está trazendo novidades que estão muito relacionadas ao território que ela está ocupando ali, né? De tipo, ah, mamãe, hoje eu catei jambo do pé, hoje a gente molhou as plantinhas, hoje a gente aprendeu a colocar, a fazer isso assim, assim com a água, sabe? Assim, é tudo muito ali, muito próximo, tudo muito perto de onde ela está vivenciando, né? É ela cuidando daquele território também de alguma forma, é ela cuidando da horta, é ela fazendo a fogueira, são os funcionários que estão ali manifestando também essa cultura junto com eles, e aí foi isso, inclusive, que acabou nos conectando aqui, porque um dos funcionários, e aí você estava falando da questão de até algum tempo atrás não era permitido manifestar fé, e assim, o que me tocou naquele dia que eu resolvi escrever o texto foi justamente a naturalidade com a qual um dos funcionários não só pediu a bênção às senhorinhas que estavam ali sentadas, como se sentiu muita vontade de contar para mim a história dele, que até então eu falo com ele todos os dias, um querido, mas até então eu não sabia da história dele, que sentiu muita vontade de trazer para mim a história dele, com a vida dele, com a fé dele, com o que ele acreditava, sabe? E assim, e essa proximidade, esse lugar de família que a gente acaba criando ali, né? Ele só existe porque é um lugar, um espaço onde o vínculo é permitido. E aí, quando eu falo Maravilhoso. sobre ter um espaço em que o vínculo é permitido, é porque quantas outras creches a gente tem por aí que você só consegue acompanhar o seu filho pela câmera? Que a professora vem buscar o seu filho na porta da escola e você nem entra na escola para saber como é que. Não que você não tenha entrado quando você foi visitar para colocar Perfeito. ele. Eu digo assim, no dia a dia, sabe? Você não entra no pátio, na sala de aula, para saber como é que as coisas estão, para ter uma conversa mais próxima, para entender o que está sendo feito ali dentro. Você só deixa seu filho na porta e você vai embora, né? Quantas creches, quantas escolas aqui perto não são assim, não são nesse formato. A creche que a Nula estava antes de conhecer a Cruzada era assim, né? Aham. Isso muito, não tinha uma proximidade, não tinha conversa. E o que eu vejo é que assim, na Cruzada as coisas elas vão acontecendo conforme a gente vai trazendo as demandas também. É uma regra agora, mas essa regra ela pode ser revista de acordo com o que vai sendo trocado e criado comunitariamente ali com os pais, né? As coisas elas existem, né, em relação a limites, mas existe uma fluidez muito grande, né? E eu acho que é essa fluidez que permite que as mudanças aconteçam. Quando eu soube que a Cruzada tem 105 anos, eu falei assim, gente, isso é louvável demais, porque assim, as organizações e instituições que eu trabalho, que têm 105 anos, cara, e eu trabalho cultura nessas organizações, eu sei o quanto é difícil a gente conseguir fazer a mudança de mentalidades, tanto Perfeito. dos colaboradores quanto das pessoas que estão sendo atendidas pela instituição. É muito difícil. Então, instituições antigas, elas têm estruturas muito rígidas de pensamento, de formas de fazer, sem a fluidez que a gente percebe nesses processos, nas possibilidades, isso não seria possível, né? Então, isso é uma coisa que eu percebo muito, né? Pelo menos na Casa Emília Lacai, é uma coisa que eu percebo muito acontecendo. Olha, eu posso te dizer que isso é extensivo às outras unidades, mas estão surgindo alguns comentários aqui maravilhosos. Eu queria explorar algumas coisas que você falou para mostrar para você, quando você fala desse diálogo, né, do funcionário com você e ele ficando à vontade de trazer para você a história dele, a crença dele. A gente fala na Rede Cruzada que para valer a pena, a Rede Cruzada é um lugar onde todo mundo ensina e todo mundo aprende, né? O princípio é da troca mesmo. E eu vou te falar de uma grande lição que eu tive e vou usar de novo um exemplo que você deu. Quando a gente trabalha o fogo, né, na época do fogo, e aí veio a festa junina, e na festa junina, eu, na minha ignorância, na escola bancária, eu aprendi, né, que isso é uma festa cristã, que a gente homenageia os santos, e aí uma das coisas principais é a fogueira e todo mundo em volta da fogueira. E aí a gente
vai aprender na rede cruzada que o círculo em volta da fogueira, na verdade, é um valor afro. O ser humano ficar em roda, trocar, porque na roda não tem hierarquia, na roda não tem ponta, roda não tem vértice, todo mundo está na roda. E a gente aprende que isso é um valor afro-civilizatório. É um valor que você vai encontrar nos povos originários. Então, essa tecnologia, e é uma tecnologia de coletivo, não é uma invenção europeia. Só que ninguém me ensinou isso. Eu fui aprender isso na rede cruzada. Uhum. Outra situação, pegando um exemplo que você deu também, e acredite se quiser, quando você fala dessa fluidez, Chay, nós já tivemos que lidar com alguns pais perguntando se a rede cruzada estava se tornando uma escola de terreiro, uma escola do candomblé, e a gente disse, não, a gente simplesmente está dando visibilidade às diferentes manifestações das pessoas que fazem a rede cruzada. E aí, uau, então a gente não está, é porque é incrível. A gente acha que, é outra coisa que eu estou aprendendo, tá? O normal é o que vem do branco, sabe? O normal é o que vem da Europa, o que vem do norte. Até que a gente aprende que, primeiro, né? Eu acho que a maioria das coisas que foram expressas lá no norte saíram do sul global, especificamente do continente africano, de África. Mas ninguém fala sobre isso. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, parece que a gente está forçando uma barra. Não, a gente só está fazendo eu vou ser irônico, uma pequena reparação histórica e dá, né, o sentido verdadeiro, a origem, aonde ela realmente está. Né? E isso muitas vezes parece um absurdo. E olha que loucura, né? A gente fala sobre isso, porque assim, eu sempre fico me perguntando o quanto as pessoas vão pensar assim, né? Contexto Brasil, a gente é um país que foi colonizado, então a gente tem muitos povos assim que vieram para cá, alguns não queriam vir, mas enfim, né? A gente tem muitos povos aqui dentro desse mesmo território. Eu tenho certeza que as pessoas elas já viram escola canadense, escola alemã, escola francesa, escola inglesa, escola japonesa, né? Perto da Rede Cruzada, inclusive, tem uma escola alemã muito grande, uma rede bem famosa até, né? Colégio Cruzeiro. Ninguém se incomoda com isso. Ninguém se incomoda com isso. As pessoas acham incrível. Elas acham massa. É sobre isso. Entendeu? E aí, se você decide assumir um posicionamento, vamos supor, não é o caso da Cruzada, mas vamos supor que uma escola decide assumir um posicionamento escola, né, afro-brasileira, como é o caso da Maria Filipa, né? No caso, a gente tem a Maria Filipa que assume esse posicionamento, e a gente tem outras iniciativas educacionais antes da Maria Filipa que já aconteceram também, porque as pessoas negras elas não estão começando agora a fazer as coisas, elas estão tentando colocar esses projetos educacionais para frente desde muito tempo. Então a gente tem registros históricos de uma primeira escola afro-brasileira sendo criada no centro da cidade em 1900 e blau, sabe? Não é de agora que isso está tentando acontecer, mas existem muitas resistências, e essa é uma delas, porque aí você vai se perguntar, isso está tentando acontecer desde o começo do século, por que ainda não acontece? Justamente porque as pessoas ficam incomodadas. Exato. E esses incômodos é nesses incômodos que moram as mudanças e as transformações. Por que isso incomoda? Com que isso rompe a sua perspectiva de mundo? Em que lugar que isso fere Ameaça.
ameaça, em que lugar isso ameaça o que você acredita? De que maneira? Porque tem que, assim, isso tem que contrapor um valor muito forte das pessoas para elas se sentirem incomodadas dessa forma. E aí eu acho que vale se perguntar que valor é esse. E aí, quando se perguntar que valor é esse, é se perguntar, o Deus que eu acredito tem esse valor? Ou isso foi algo que foi criado pelo homem para que eu tivesse esse valor também? Porque eu não consigo acreditar, e eu já fui cristã, já fui de um tudo, tá? Já vivi muito. Mas assim, eu não consigo acreditar que esse valor que exclui e não que agrega seja um valor que foi pregado por uma divindade. Eu não consigo acreditar nisso. Então, é nesse lugar, assim, como que a gente precisa, sabe, trabalhar as nossas percepções mesmo, nossas perspectivas de mundo, né? Chay, você falou de revolucionário momento aí. E é interessante porque, às vezes, você fazer o que parece óbvio é revolucionário. Infelizmente, e você sabe disso, porque a gente bateu um papo antes dessa live, tem um projeto, né? Um projeto, desde aí, eu vou falar de Brasil só, né? Desde que os portugueses chegaram aqui, um projeto em que era baseado, né, sustentado por essa diferenciação, ou seja, vão ter, né, pessoas que vão explorar o trabalho de outras para seu bel prazer. E isso, né, se refletiu, né, na escravidão e até hoje é muito complicado para as pessoas que foram educadas, né, num lugar de diferenciação, olhar e reconhecer que essas pessoas que ele aprendeu, que são pessoas que seriam serviçais, subjugadas, submissas, são pessoas de direitos. E são pessoas que muitas vezes vão demonstrar uma potência, aí está a ameaça, né? Que é até maior que a delas mesmas. E é isso que a gente tem, assim, a forma linda e generosa com que você falou, é o que a gente tenta trazer na Rede Cruzada, porque junto com essa educação antirracista, junto com essa relação com a natureza, tem a afetividade. É o que você identifica no trabalho intergeracional, é o que você identifica no bom dia da pessoa que te recebe, nessas trocas que todo mundo faz, e inclusive é algo que a gente não negocia, né? É tratar bem, tratar com amor, tratar com carinho, porque isso é um outro valor que a gente precisa, com intencionalidade, trabalhar. E aí eu vou aproveitar, a Danda Malvino fala assim, na lei de tudo que a gente estava conversando aqui, tem um aquilombamento. Aí algumas pessoas podem se assustar, né? Peraí, como assim? Né? Agora ficou perigoso. Não, novamente, predominantemente na Rede Cruzada, se você olhar o perfil demográfico da Rede Cruzada, você vai ver uma grande maioria de mulheres na instituição e mulheres negras, pretas e pardas. Ora, durante muitos anos, não houve a intencionalidade de mostrar essa coisa em comum que essas pessoas têm. E quando a gente começa a falar disso, existe sim um aquilombamento. Porque agora eu posso falar com a minha irmã, eu posso contar das minhas dores, dos meus sabores, da minha fé, e vou trocar. E tem mulheres negras maravilhosas, pentecostais, cristãs, budistas, do terreiro, do santo, e
vamos trocar, vamos trocar. E isso, de fato, não acontecia. Sim. E hoje você começa a ver o seguinte: eu agora tenho um lugar seguro para falar sobre isso, para me reconhecer na outra pessoa. E na Rede Cruzada teve que fazer algumas mudanças mais dolorosas, Chay, que talvez não passe desapercebido pela, pelos responsáveis que não vivem o nosso cotidiano. Quando a gente chegou, há 6 anos atrás, você via nitidamente o reflexo da sociedade brasileira. Nos cargos de liderança da Rede Cruzada, você via pessoas brancas. E a gente teve a coragem de dizer: olha, se a gente quer realmente viver a diversidade, a gente tem que ter representatividade, a gente tem que ter influência da diversidade na nossa forma de operar. É quando a gente começa a fazer uma mudança com muita intencionalidade, Chay, e foi muito doloroso, de colocar pessoas, mas principalmente mulheres negras, em posições de poder na Rede Cruzada. E aí sim a gente começa a falar de uma educação antirracista em que realmente pessoas com lugar de fala e com lugar de saber dirigem esse movimento. Você já imaginou se tudo isso que eu estou falando, a pessoa inspiradora fosse eu? Você ia acreditar no trabalho, Chay? E olha, eu estou falando contra mim mesmo, mas é isso mesmo. Não ia ter legitimidade. Sim. E a gente está fazendo todo esse processo de empretecer a Rede Cruzada em todos os lugares. E isso se reflete no que você está revelando, no que você está falando para a gente. Se reflete super, né? Porque as pessoas elas se sentem à vontade, se sentem pertencentes. E assim, eu acho que existe uma forma, uma maneira muito única da mulher negra liderar, que é, inclusive eu vou deixar aqui o convite para quem estiver ouvindo a gente, né? Amanhã vai estar estreando um podcast que eu produzi junto com o Instituto Axé Dudu, chamado Vitoriosa, em que a gente conta estratégias femininas ancestrais de prosperidade e sucesso através dos itãs das Iabás. Então, cada um dos episódios é um itã diferente, né? E isso e o que você está falando me lembrou muito o que a gente fala lá nesse podcast, porque justamente as mulheres negras elas têm uma maneira específica de mercar, negociar, acessar os espaços, tomar suas decisões, né? A gente está falando de territórios de onde essas pessoas vieram, em que a mulher não necessariamente era submissa ao homem. Eu não estou falando do que é agora, né? Pós-colonização. Mas estou falando que nessa vinda de lá para cá, essas mulheres não necessariamente tinham o mesmo repertório do que é ser mulher que a gente hoje aprendeu aqui no Ocidente. Então, dentro do nosso DNA ancestral, existe uma forma de se posicionar, de pensar, de negociar e de fazer as coisas acontecerem, que é através do afeto, que a gente aprendeu com as nossas ancestrais, que continua aqui presente com a gente, né? Isso me lembrou muito, muito, muito o Itã, que conta que quando, em determinado momento, o reino começou a passar fome porque a riqueza não estava sendo distribuída de maneira justa, Oxum foi até o Palácio do Rei para poder pedir que ele fizesse a redistribuição de maneira melhor, mais igualitária, e ela não foi ouvida, né? Enquanto mulher, ela foi colocada nesse lugar de não ser ouvida. Então, ela voltou, convocou todas as lideranças femininas do reino, mulheres e crianças, pegou instrumentos e eles foram cantando até a porta do rei e ficaram 3 dias e 3 noites cantando, cantando para serem ouvidos, em roda, em festejo, em celebração. E aí, depois de 3 dias, quando o rei não aguentava mais a cantoria, ele cedeu aos pedidos daquelas mulheres e daquelas crianças. Então você vê assim, não porque não pudesse ser pego em armas, não porque não pudesse ser feito através de uma força bruta, mas porque a nossa voz
ela se faz ser ouvida através da mobilização dos afetos que a gente tem ao nosso redor. E a gente consegue ampliar essas vozes, ampliar essa escuta, ampliar a nossa forma de fazer, justamente porque a gente vai se afetando umas às outras, né? Se vinculando umas às outras. Eu acho que é justamente isso que é a grande potência, né? Que a gente consegue ver acontecendo no dia a dia. Por mais que a gente não consiga ver mudanças latentes, transformações óbvias, coisas gritantes, mas é essa delicadeza, dessa sutileza que vai mudando no dia a dia e que vai se transformando, onde moram esses afetos, que também demandam tempo, né? Demanda atenção, demanda escuta. O tempo não linear, o tempo circular também é um valor afrocivilizatório, né? Que aí é sobre a gente também ir na contramão do capitalismo e na contramão de toda uma estrutura que está macetando a nossa cabeça para a gente estar produzindo que nem um corno todos os dias, tá entendendo? E aí, e no tempo circular é uma outra lógica. É entender que a gente vai passar por esse ponto, aí para a gente aprender, a gente vai ter que passar por esse ponto de novo, e a gente vai amadurecer quando passar por esse ponto de novo, até aprender. Então, assim, olha a paciência que esse tempo circular demanda, né? É muito louco. Ai, nossa, Chay. De novo, revolucionário, né? É revolucionário. Muitas vezes existe a pressa, né, de ver o desenvolvimento cognitivo da criança, ou você comparar o desenvolvimento de uma criança com outra, mesmo na creche, né? Por que que ele já está fazendo isso, o meu filho não faz aquilo? E aí você traz esse conceito de tempo de duas formas, né? Uma é, cada um tem o seu tempo. E mais do que isso, quem foi que disse que um ser, né, uma pessoa, ela se revela pelo seu conhecimento racional, né? É um todo. E para isso tudo acontecer, há de se respeitar esse tempo que você está falando, né? E olha, eu quero te agradecer muito pela história que você acabou de contar, eu não conhecia, fiquei encantado. Você já é uma griot, né? Eu tô Delícia querendo. de história. É uma responsa, né? É uma Nossa, responsa. que história, porque ela é muito reveladora, né? E quando a gente pensa que na nossa educação tradicional, ocidental, né, branca, você vê que o papel da mulher é subalternizado. Eu não preciso mais falar das questões aqui, né, raciais, e indo mais além e te honrando, né, Chay? Hoje, a gente na Rede Cruzada também está trazendo que esse conceito da diversidade é para tudo. E uma pessoa não se define só por sua cor, só por sua classe, só por seu gênero, por sua orientação sexual e muitos outros atributos. A gente não é só alguma coisa. Mas eu preciso reconhecer, e é um aprendizado que eu estou tendo fantástico na Rede Cruzada, que, né, a gente até fala, na relação com a natureza, eu encontro o outro. Sim. Porque se a gente prestar atenção na natureza, e Uhum. criança sabe disso, vai ver que, gente, no frigir dos ovos tem um grande fluxo chamado vida, que Sim. se revela em mim, que se revela em você, que se revela na formiga, que você deve ter visto o trabalho que a gente fez ano passado, um livro sobre as formigas, que se revela na planta, que se revela na morte das coisas, né? E que isso tudo é vida pulsando. Só que Uhum. a gente resolveu dizer que a minha vida é mais importante que a do outro. E pior, dizer que o outro e a natureza estão a meu serviço. Ai, meu Deus, é por isso que as coisas estão mais ou Ai, menos meu Deus, assim, né? exatamente.
A gente vai precisar de muita mulher cantando no ouvido dessa galera Não é? para... Ó, é uma Pra- pena que a gente já passou da hora, mas eu estou dando esse mole porque a gente teve toda essa dificuldade para entrar, mas eu quero te pedir uma coisa, Chay. Pode falar. Mãe da Nola, como é que você quer, que mensagem você quer deixar, o que você quer falar para a gente terminar essa live tão abençoada, cheia de Ai, axé? olha, é, eu acho que eu quero, primeiro assim, falar para as outras mães, né? Tanto para quem está chegando agora, quanto para quem quer matricular os seus filhos na rede cruzada, porque algumas amigas até me mandam mensagem de vez em quando para perguntar como é que funciona e tudo mais. Eu acho que a primeira coisa é quando a gente vai buscar um espaço que a gente acredita para que os nossos filhos estejam presentes nele. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar não é sobre, eu quero encontrar um espaço que vai cuidar do meu filho como se fosse eu. É justamente pensar, eu quero encontrar um espaço em que meu filho vá conseguir aprender para além de mim, né? Que o meu filho vá conseguir se desenvolver para além do que eu sei. Porque aí a gente acaba se desenvolvendo também, né? E acho que é esse o princípio. Eu acho que isso é o que mais me deixa feliz lá na Casa Emília Lacai. Porque eu sinto que eu estou num espaço que não só a Nola pode se desenvolver, mas que eu também, com o pouco tempo que eu fico dentro da casa, no ir buscar e levar, eu acabo me desenvolvendo também, trocando com as outras mães, trocando com as professoras, trocando com os funcionários, trocando com os desafios que aquele espaço traz para a gente, e que eu acabo engajando também. Então, é um espaço que está desenvolvendo não só a Nola, mas está desenvolvendo as famílias, não só a criança, né? Mas está desenvolvendo as famílias que estão ali presentes, desenvolvendo em outras perspectivas de mundo. E Fantástico. eu acho que isso é um pouco um rompimento do que se espera da escola, sabe? Porque quando a gente pensa na escola, a gente projeta muito algumas coisas que eu acho que não cabem. A gente precisa realmente repensar o que é o chão da escola, né? O que é esse espaço que a gente está colocando os nossos filhos? O que a gente espera desses espaços, sabe? Minha filha vai fazer 4 anos, eu não tenho nenhum tipo de expectativa em colocar ela num espaço que ela vá se preparar para o Enem. Eu não quero isso para ela. Eu não estou nem um pouco interessada se amanhã o Enem acaba, se amanhã o governo decide que o método de avaliação vai ser outro. Eu pautei anos e anos da minha filha em cima de uma prova, em cima de uma coisa que quem determinou não fui eu, não foi a minha cultura, não foram os meus valores. Não faz sentido. Então, acho que a mensagem final é isso, assim, sobre a gente conseguir procurar espaços e construir espaços que estejam alinhados com a nossa noção sobre o que é bem viver. E não que estejam alinhados com aquilo que determinaram para a gente que é o que a gente precisa buscar, que a gente precisa correr atrás, até porque esses conceitos de sucesso que nos impõem, muitas vezes só nos distanciam ainda mais, né, nessa linha de chegada. Principalmente quando a gente está falando sobre pessoas negras, crianças negras e afins. Ah, É isso. olha aqui, eu não sei se você está conseguindo ver, Eu vi aqui a Mãe tua. das Amoras. A Rede Cruzada desenvolve não só as crianças, mas agrega também na nossa vida, através da troca, das oportunidades e da oportunidade que temos de participar de tantos momentos pedagógicos. É sobre isso, cara, é sobre isso. E eu estou aqui sentindo duas coisas que eu tenho que compartilhar. A gente precisa incrementar esse espaço de troca entre vocês, pais e mães, sabe? Porque é um desperdício não ter, sabe, isso, olha, esse presente que você está nos dando aqui, Chay, e você participar da comunidade, né, escolar. Você tem muito a contribuir. Esse depoimento agora, da cá, sabe, espetacular. A gente precisa fomentar
essas trocas, porque a gente tem muito que aprender com vocês. Mas, além de tudo, eu vou ter que fazer um pedido aqui para você, só que agora é público. Eu sabendo, né, do teu histórico profissional também, como uma grande facilitadora e mediadora, né, de criar uma cultura de relações, né, inclusivas, pluriversais. Eu quero te fazer um convite para a gente conversar sobre a rede cruzada, Chay. Vamos Eu sim, com sei que certeza, vai ser um você prazer. vai ajudar muito a gente. Vai ser um prazer, vai ser um prazer, de verdade. Vamos juntos, pode contar comigo. Cruzada mora no meu coração, foi um lugar que me acolheu em um momento muito sensível e que eu tive todo o suporte da equipe. Eu sou muito, muito grata a Thay, muito grata a Márcia, muito grata a todo mundo, a Delma, todo mundo que trabalha lá, assim. Sou muito grata por ter esse espaço, tanto eu quanto a Nola, sabe? Acho que é sobre a gente conseguir encontrar espaços que não são, que eles não estão ali a nosso serviço, mas eles estão ali sendo construídos junto com a gente. E a Cruzada, com certeza, é um desses espaços. Mesmo acabando no final do ano, vai continuar morando no meu coração. Lembra que a gente tem o programa Descobrir. Se Deus quiser, Sim, você vai encontrar uma forma dela continuar vou com a gente encontrar. no Descobrir. Vou encontrar. Tá bom? Vou encontrar. Tá bom. Olha, Muito obrigada pelo convite. gratidão, Chay, e eu tenho certeza que esse encontro não termina por aqui. Não, não termina. Não termina. Um Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até agora também. E, enfim, estamos junto. Que vocês possam continuar fazendo um excelente trabalho. Parabéns pelas transformações que vocês conseguiram implementar. Eu tenho certeza que elas vão continuar crescendo e servindo como inspiração para várias outras instituições de ensino aqui no Rio, que a gente precisa de outras perspectivas de educação. Ó, tá todo mundo aqui pedindo para você vir para o Descobrir. Não Ah, vai ai, gente, eu quero acabar. muito, tomara que eu consiga. Vai conseguir sim. Você conseguiu entrar nessa live Não cheia é de problemas isso de que eu não consigo conexão? qualquer coisa. Depois do desafio de hoje, eu consigo qualquer coisa. Isso. Olha, um beijão para você. Um beijo, Obrigado querida. A gente se mesmo. vê em breve. Beijo. Um beijo, tchau a todos. Boa noite, gente. Boa noite.